Vamos lá, você que é alienado e não gosta de escutar a verdade. O Flamengo do Tite só deu errado, sabe por quê? Porque ele montou um time pra queimar o Gabigol. Essa é a verdade. E o Gabigol saiu do Flamengo e tá ok, tinha que ter saído por conta das declarações, por conta de camisa que ele vestiu. Só que o Tite foi contratado pra montar um time em torno do Pedro. E esse time não deu certo, sabe por quê? Porque só o Pedro brilhava. Tudo tinha que ser bola no Pedro. O Arrascaeta não jogava bem, o Gerson não jogava bem, o Luiz Araújo não tinha oportunidade, o Wesley não jogava bem porque o estilo do Tite para queimar o Gabigol e glorificar o Pedro não dava certo, só dava certo pro Pedro. O Flamengo ia mal, mas o Pedro ia bem porque ele marcava os gols, tudo era em torno dele. 50 cruzamento na área, 10 passes na área, tudo era Pedro, pênalti Pedro. E aí o Pedro virou o artilheiro do Brasil. Só que de um Flamengo fracassado. O Felipe Luiz assume o Flamengo no final do ano e é campeão sem o Pedro de titular, porque o Pedro estava lesionado. O Flamengo começou esse ano bem com o Pedro lesionado no banco. Foi bom no Carioca, foi ótimo na Taça Guanabara e foi surpreendente na Supercopa. Desde que o Pedro voltou, o Flamengo caiu em decadência. Prova disso, Palmeiras e Flamengo. Flamengo deu aula de futebol, sabe por quê? Porque o Pedro voltou a ficar no banco. Felipe Luiz não arriscou o Pedro naquele clássico. E o Flamengo deu aula lá dentro do Allianz Parque. Contra o Deportivo Táchira ontem, o Pedro não finalizou uma vez no gol. O Flamengo quase não se classifica com um tão fraco Deportivo Táchira. Então é só você analisar. Contra o Palmeiras, o melhor time da Libertadores. Hoje, até o momento, o Flamengo deu aula com o Pedro na reserva. Contra o time mais fraco da Libertadores com o Pedro de titular, a gente quase não classifica. Então larga de ser alienado e falar, é o Pedro da Copa. O Ancelotti viu o Pedro jogar ontem e jamais vai querer um centroavante igual o Pedro. Pode ter certeza. O Ancelotti é técnico, ele não vai na conversa da mídia, em conversa de influenciador, que tinha a raivinha do Gabigol e glorificava o Pedro como um ápice que ele não é, que ele nunca chegou. O Pedro só teve espaço no Flamengo porque o Gabigol decidiu abrir mão da posição dele para dar a oportunidade do Pedro jogar. Porque se o Gabigol falasse, não, eu vou ser o 9 e a posição é minha, o Pedro teria que brigar pela posição e até hoje talvez seria a reserva.